Bem, pessoal, agora na nossa segunda tentativa, a internet não estava ajudando, né? A gente vai dar seguimento aqui ao conteúdo da unidade 1, tá certo? E na aula de hoje, a gente vai fazer alguns exercícios relacionados ao assunto de células galvânicas. Então, pessoal, separei algumas questões aqui da lista para a gente resolver aqui nesta aula de hoje. Aí, pessoal, iniciando pela questão 1, tá certo? A gente sabe que as células galvânicas, que são popularmente conhecidas como pilhas, elas podem ser descritas a partir de uma notação abreviada, tá certo? Na qual as semi-reações são escritas de acordo com as reações que ocorrem na pilha, tá certo? A reação que ocorre no lado esquerdo é a reação que ocorre no anodo, e a reação que ocorre do lado direito é a reação que ocorre no cátodo. Tá certo? Dentro das reações, a gente tem uma barra, tá certo? Que representa a fronteira entre as fases, tá certo? Enquanto entre os dois compartimentos, a gente tem duas barras que representam a ponte salina, tá certo? Que vai o quê? Que vai ligar os dois compartimentos, o anodo ao cátodo, e que vai servir para balancear as cargas nos compartimentos. Aí, em relação a essa questão, pede para a gente identificar o anodo e o cátodo e calcular o potencial padrão utilizando a tabela de potenciais. Então, nessa notação abreviada, pessoal, o cátodo sempre vai ser escrito por primeiro, sempre vai estar do lado esquerdo da notação, tá certo? E após a ponte salina, tá certo? A gente vai ter a semi-reação do cátodo. Então, já identificou aqui que é um anodo e que é um cátodo dessa semi-reação. Aí, para obter o potencial padrão, a gente precisa o quê? Precisa das semi-reações. E isso é obtido a partir da tabela de potenciais padrão de redução. Então, indo aqui na tabela de potenciais padrão de redução, eu coloquei no sistema, pessoal, duas tabelas, uma mais simples e esta que é mais completa. Essa tabela mais completa, ela é dividida em duas partes, tá certo? A primeira parte, as semi-reações, elas estão ordenadas de acordo com o potencial padrão, em ordem decrescente, tá certo? Como vocês podem ver aqui, ele vai começar de mais 3, tá certo? Para essa semi-reação. E vai até menos 3, tá certo? Que é a semi-reação para o lítio. Eu prefiro utilizar, pessoal, essa parte aqui de baixo, tá certo? Porque é mais fácil identificar as semi-reações. Por quê? Porque ela está ordenada, tá certo? Em ordem alfabética. Aí, analisando aqui as nossas semi-reações, tá certo? A gente precisa de quê? Da semi-reação de redução do hidrogênio e da semi-reação de redução por cobre. Então, eu vou diretamente aqui na tabela para a letra H, tá certo? Aí, aqui na letra H, pessoal, a gente identifica aqui a semi-reação do hidrogênio. A gente tem aqui, ó, 2H+, mais 2 elétrons, dando H2. Beleza? E aqui mais acima, eu tenho a semi-reação de redução por cobre. O cobre 2+, ganhando 2 elétrons, ainda cobre metálico, tá bom? Então, a gente vai guardar essas duas semi-reações, tá certo? E também vai guardar o seu potencial. No caso aqui do hidrogênio, o potencial padrão, ele é 0, né? É o nosso eletrodo de referência. Enquanto aqui do cobre, tá certo? O potencial padrão de redução é mais 0,34. Então, voltando aqui para o slide, pessoal, a gente vai escrever as duas semi-reações, tá certo? Semi-reação de redução do anodo e do cátodo. Só que a tabela, ela te fornece as semi-reações na forma de redução. E no anodo, a gente já sabe que vai ocorrer o quê? A semi-reação de
oxidação, tá certo? Então, a gente deve o quê? Inverter, tá certo? Essa primeira semi-reação. Então, a gente vai, então, inverter essa semi-reação, tá certo? E, como o número de elétrons nas duas semi-reações é o mesmo, então a gente pode somar as duas semi-reações para obter o quê? A equação global. Então, somando as duas semi-reações, eu chego à minha equação global, tá certo? Na qual o hidrogênio aqui, onde o NOx dele ele é zero, né? Ele vai se oxidar o quê? A mais um, tá certo? Enquanto o cobre, onde o seu NOx inicialmente é mais 2, vai se reduzir a cobre metálico, né? No estado elementar. Como aqui não tem diferença de eletronegatividade, o seu NOx é nulo. Beleza? Então, a partir dos potenciais padrão, né? A gente sabe que o potencial padrão para uma pilha vai ser o quê? O potencial padrão de redução do cátodo menos o potencial padrão de redução para a semi-reação do anodo. Tá certo? Então, vai ser esse menos esse, então vai dar mais 0,34 volts, tá certo? É um valor positivo que identifica, tá certo, que a reação ela é espontânea. Aí, me perguntarei a Júlia, que caso os elétrons não fossem iguais nas semi-reações, a gente teria que multiplicar por um fator, né, para igualar o número de elétrons. Lembrando que somente as espécies químicas e os elétrons são multiplicados por esse fator. O potencial, ele permanece o mesmo, tá certo? Porque é uma propriedade do material, é como a densidade, né? A densidade da água é o mesmo valor para 1 quilo, como também para 100 quilos. Beleza? Então, ainda em relação à questão 1, a gente vai agora para o item B. Aí, pessoal, eu pergunto a vocês, o áudio agora tá de boas? Está, professor. Excelente, professor. Excelente, né? É. Beleza, ótimo. Então, pessoal, em relação aqui ao item E, a gente vai fazer similar ao que a gente fez no item A, tá certo? A primeira coisa a fazer é o quê? É identificar o anodo e o cátodo da pilha, tá certo? Então, aqui nessa anotação abreviada, a gente sabe que do lado esquerdo, né, da nossa ponte salina, tá certo? Aqui nós temos a ponte salina. Nós vamos ter o quê? A semi-reação de oxidação. Então, aqui é a semi-reação do ânodo, tá certo? E do lado direito, a gente tem a semi-reação do cátodo. Beleza? Aí, pessoal, a gente observa que aqui no anodo, tá certo? A gente tem um eletrodo a gás, tá certo? E no eletrodo a gás, assim como nos eletrodos do tipo redox, a gente precisa do meio condutor, tá certo? A gente precisa de quem? A gente precisa de um caminho para induzir os elétrons nessa reação. Então, vocês podem observar aqui, pessoal, aqui no anodo, a gente tem o quê? A gente tem um elemento a mais, né? A gente tem a platina, o PTS. Então, nesses tipos de eletrodos, né, eletrodos a gás, eles exigem, tá certo, um metal ou um meio condutor que é inerte, não participa da reação. Porém, ele é essencial para o funcionamento da pilha, pois a partir dele que os elétrons são transferidos, né, são induzidos na reação. Tá certo? Então, a anotação para esse tipo de eletrodo, pessoal, está aqui, ó. É sempre o quê? É sempre um meio condutor, em geral é platina, tá certo? Em seguida, eu tenho a anotação para o gás. Aí a gente sabe que
No anodo, eu vou ter a semi-reação de oxidação. Então, qual é o tipo de reação que vai ocorrer? Eu vou ter o gás... o gás, aqui é um G, pessoal. Aqui está um Aq, mas aqui é um G. Vou ter o gás hidrogênio, pessoal, que vai oxidar o quê? A íons H+. Beleza? E também, pessoal, nos eletrodos do tipo redox, por exemplo, se eu tenho um metal do tipo mais, oxidando ao metal 2+, também é necessário, tá certo? Um meio condutor. Então é o seguinte, por exemplo, ó, se eu tiver o cobre mais 2, né? Se ele for reduzir a cobre mais 1, tá certo? Então, vai ganhar aqui um elétron, né? Então, a reação que ocorre é essa, tá certo? Mas, para essa reação ocorrer, eu preciso do meio condutor, eu preciso de uma platina, tá certo? Outro tipo de meio condutor que é também utilizado, pessoal, é o grafite, tá certo? É o carbono grafite. Então, vocês vão ver nos itens E, F e H que nessas reações, tá certo, vão ter meios condutores, tá certo? Então, é importante salientar que esses meios condutores não participam da reação, eles são inertes. É um metal ou um não metal, como o grafite, que vai servir única e exclusivamente para o quê? Para induzir o caminho dos elétrons na reação. Beleza? Aí o próximo passo, pessoal, é o quê? É encontrar as semi-reações a partir da tabela de potenciais padrão de redução. Tá certo? Pessoal, até aqui, tudo bem? Sim. Sim, sim. Então, vamos lá, voltar para a nossa tabela lá. Tá certo? Agora, pessoal, vou precisar de o quê? De uma semi-reação que tenha o hidrogênio. Tá certo? Lembrando que a platina aqui não vai aparecer naquela tabela lá, porque não reage, é apenas o meu condutor. E a outra reação, pessoal, vai ter que ter o quê? Vai ter que ter o hidrocloreto, o Cl-, o Ag2Cl2 e o Ag, que é o mercúrio no estado líquido. Então, vamos lá para a tabela, pessoal. Aqui é a tabela. Então, mais uma vez, pessoal, eu vou vir aqui na segunda parte da tabela, que ela está ordenada a partir em ordem alfabética, pessoal. Aí, se você procurar aqui uma semi-reação que tenha hidrogênio e platina, não vai ter, pessoal. Então, esquece a platina, tá certo? Lembra que ela é um meio condutor e procura somente a reação que tem hidrogênio. Então, eu venho aqui de novo, pessoal, tá aqui a minha reação, ó. Então, essa é a minha semi-reação de redução. Todo mundo enxergou, não enxergou? Sim. Sim. Aí, na nossa segunda reação, pessoal, lembrando, ó, tem que ter o quê? O íon cloreto, esse composto aqui, Ag2Cl2 e o HG, que é o mercúrio no estado líquido. Então, eu venho aqui no H novamente, né, pessoal? E identifiquei aqui a minha semi-reação, ó. Perfeito? Então, vou transcrever, então, essas duas semi-reações, assim também como seus potenciais. Ó, lembrando aqui que o potencial aqui, nessa semi-reação, é mais 0,27, e aqui o potencial padrão do hidrogênio, né, que é o nosso eletrodo de referência, ele é sempre, por definição, igual a zero. Então, vocês vão vir aqui, tá certo? E vão, então, transcrever as duas semi-reações, tá certo? Lembrando, pessoal, que aqui no anodo, a semi-reação ela já foi escrita na forma invertida.
tá certo? Já que a reação que ocorre aqui é uma oxidação e não uma redução. Então, eu já escrevi aqui na forma de oxidação. Beleza? Ah, beleza. Peguei. Beleza, né? Então, pessoal, como a gente observa, o número de elétrons, pessoal, ele é o mesmo, né? Nas duas semi-reações. Sim. Uhum. Então, para obter minha equação global, é só somar. Tá certo? Eu vou aqui cancelar o número de elétrons, ó. Esse com esse. Vai ficar como? A minha equação global. H2 Perfeito. mais Hg2Cl2. Aí a setinha. 2H mais 2Hg mais 2Cl-. Perfeito. Mais 2 Cl menos, né? E o potencial aqui dessa reação é quanto? Mais 0,27 volts. Perfeito. É positivo? Por quê? Porque é uma reação espontânea, tá certo? Então, quando eu falar em termo pilha, a gente já infere que o quê? Que o potencial tem que estar positivo. Se der negativo, é porque você não está utilizando a reação correta. Beleza? Pessoal, ainda em relação à reação global aqui, a gente pode ainda simplificar essa reação, não pode? Pode, dividindo por 2. Não, na verdade, aqui vai ficar 1/2, né? A gente, em geral, a gente usa o menor inteiro possível, né? Nos reagentes não dá, né? Fica Isso. quebrado. Mas o que a gente pode fazer? A gente pode juntar o H+, né? Com Cl- para obter quem? O HCl, não é verdade? Sim. Então, a minha equação global, ela pode ser escrita como? Ela pode ser escrita... É obrigatório, professor, simplificar, ou se eu finalizar nessa equação aí, você considera? Com certeza, tá certo? Mas a gente vai fazer a simplificação até porque, às vezes, nas reações, ela aparece na forma molecular, né? Ela não aparece na forma de íon, né? Sim. Mas sabendo que esses tipos de soluções, na verdade, na solução está na forma de íon, entendeu? Então, juntando aqui o H+ com Cl-, o que a gente vai ficar? Vai ficar com 2, né? 2 mols de HCl aquoso, né? Mais 2 mols de mercúrio no estado líquido. Pronto, essa aqui é a minha reação global. Beleza? Como eu falei para vocês, vocês podem obter tanto na forma iônica, né, que é de fato que a gente tem solução, como também nessa forma molecular aqui. Tá certo? Mas é importante que vocês saibam fazer essa manipulação. Pessoal, até aqui tudo bem? Sim, professor. Sim, professor. Sim. Perfeito. Então, outra questão que eu separei para vocês foi a questão de número 6. Tá certo? Que diz o seguinte, ó. Sabendo que a energia livre de Gibbs padrão, tá certo? Lembrando, pessoal, que o termo padrão, ele sempre vem com esse sobrescrito zero aqui. Ok? E o estado padrão diz o seguinte, é um estado, tá certo? Em que uma propriedade ela é determinada na condição padrão, ou seja, pressão de um bar, tá certo? E numa temperatura fixa. Então, diz o seguinte, que sabendo que a energia livre de Gibbs padrão, tá certo? De uma semi-reação total, ela pode ser obtida a partir da soma das energias livres de Gibbs de duas semi-reações, que combinadas formam essa semi-reação total. Aí pede para determinar o potencial padrão de redução
do par redox, que é do Césio 4+, indo a Césio no estado fundamental, Césio metálico. E está aqui a semi-reação para esse par redox. Então, para resolver essa equação, tá certo? A gente vai, então, combinar os dados que a questão nos dá. Ela nos dá aqui duas semi-reações, tá certo? O par redox CE3+, indo a césio metálico, e o par redox CE4+, indo a CE3+. Beleza? Aí você observa, pessoal, que a gente somando essas duas semi-reações, a gente obtém o quê? A nossa semi-reação total. Não é verdade, pessoal? Ó, CE3+, vai embora com CE3+, tá certo? Aí vai ficar como? Vai ficar o césio 4+, na verdade, mais 4 elétrons, dando quem? O césio no estado sólido. Beleza? Aí é o seguinte, a gente sabe que o ΔG para essa reação aqui, reação total, vou chamar aqui ΔG padrão da reação total, vai ser o ΔG da reação 1, vou chamar assim de reação 1, mais o ΔG... Opa, deixa eu apagar aqui, senão... O ΔG total vai ser o ΔG da reação 1 mais o ΔG da reação 2. Então, a partir disso aqui, a gente sabendo disso, a gente vai calcular o potencial padrão de redução para essa reação, tá certo? Lembrando, pessoal, que você pode fazer um menos o outro, não. Porque isso aqui não é uma reação redox, não. Quer dizer, não é uma reação redox. Aqui é uma soma de duas semi-reações de redução. Tá certo? Dando outra reação de redução. Então, somando as duas semi-reações, né, a gente obtém a semi-reação total. E, sabendo dessa propriedade aqui, dos potenciais padrão, dos potenciais padrão não, da energia de Gibbs padrão, a gente vai obter o quê? O potencial padrão para essa semi-reação. Então, vamos lá. Eu tenho aqui a equação global, tá certo? Quero achar o potencial padrão para essa semi-reação total. 0,87. Muito bem, é isso mesmo. Então, acho que foi Isadora que falou agora, Isadora já achou o valor. Valéria, professor. Quem é? Valéria. É a Valéria, né? A gente sabe que o ΔG padrão para uma reação de óxido, quer dizer, para uma reação vai ser o quê? O ΔG padrão vai ser igual a menos N, que é o número de elétrons transferido naquela reação, tá certo? Multiplicado por F, que é a constante de Faraday, multiplicado pelo potencial da reação. Tá certo? Então, essa aqui é a relação entre o potencial padrão da reação, o E0, com a energia de Gibbs padrão daquela reação. Aí a gente sabe também que, no caso, para uma reação total, né, o ΔG, né, a energia de Gibbs padrão total, vai ser a soma das reações combinadas que vai dar essa reação total. Então, substituindo aqui a definição do
do ΔG padrão, tá certo? Vai ficar como? Vai ficar menos N1 relacionado aqui ao número de elétrons da reação 1, multiplicado por F, e o potencial padrão da primeira reação, tá certo? Mais quem? A definição, a relação do potencial com a energia de Gibbs aqui, substituído aqui no segundo membro. Beleza? Então, a gente vai obter essa reação, essa equação daqui de baixo. Beleza? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode, então, cancelar os termos em comum, né? A gente vai o quê? Cancelar quem aqui? Constante de Faraday aqui e aqui, né? Um item negativo aqui, pessoal, vai ficar positivo, né? Ó. Isso. Multiplica todo mundo por menos 1 e a gente chega a essa equação aqui de baixo, ó. Então, a gente resolve então essa equação para obter o potencial padrão da semi-reação total, tá certo? E fica em função de quem? Dos potenciais padrão das reações que vão ser combinadas e seus respectivos elétrons trocados, tá bom? Então, vamos lá. Essa aqui, pessoal, a gente sabe que é a reação 1, né? Aqui é a nossa reação 2, tá certo? O N1 aqui, pessoal, é quanto? 3. O N1 é 3, não é verdade? O potencial é menos 2,48 volts. O N2, pessoal? 1. 1. E o potencial padrão de redução da semi-reação 2 é mais 1,61 volts. Então, multiplicando, né, o número de elétrons pelo potencial e também utilizando o número de elétrons total aqui, que é quanto, pessoal? 0,87. 4. Ah, o número de elétrons, perdão. Isso. O número de elétrons total vai ser igual a 4, né? Então, substituindo aqui, o potencial deu quanto? 0,27 foi? 0,87. Eu peço que você refaça esse cálculo aí, tá certo, Valéria? Porque eu não tinha feito dessa forma, não. Eu tinha seguido como se fosse da oxirredução. Só fazer aquela soma lá. Mas só que você não pode fazer isso não, viu, Valéria? Eu observei agora que tem que contabilizar o número de elétrons. É porque a gente faz isso quando a gente tem uma oxidação e uma redução, não é verdade? Isso. E aqui são duas reduções. Então, você tem que correlacionar com quem? Com a energia livre de Gibbs, padrão, entendeu? Você tem que utilizar essa relação aqui. Certo. E quando for duas oxidações, segue essa mesma aplicação? Isso, mesma aplicação. Certo. Você usa essa relação aqui do potencial com a energia livre de Gibbs. Então, pessoal, o valor deu menos 1,4575 volts. Ok? Professor, nesse caso aí de redução, sempre vai dar negativo? Ou tem possibilidade de ser tanto positivo quanto negativo? Tem possibilidade de ser tanto negativo quanto positivo. Tá certo? Isso Aqui, para oxidação também. da mesma forma para a oxidação. Entendi. Aqui deu negativo porque, se você observar bem, a maior contribuição é em relação ao Césio mais 3 e o Césio no estado fundamental, não é verdade? Ó? O potencial dele aqui é maior, né? Uhum. Em termos absolutos, é negativo. E, além disso, ele é multiplicado pelo fator 3, já que 3 elétrons são envolvidos nessa reação. Aí, consequentemente, vai dar um valor negativo aqui do potencial por Césio, por paradoxo. Césio 4+, indo a Césio no estado fundamental.
Professor, só mais uma dúvida. Nesse caso aqui, especificamente, não seria uma reação espontânea. Na verdade, isso aqui não é reação, né? Isso aqui é um potencial, né? Sim, entendi. Entendeu? Então, aí só se aplica para o redox. Isso aqui é para o par redox. Entendi. Por exemplo, ó, se eu perguntar dessas três reações aqui, ó, do par redox, Césio 3 mais na Césio metálico, do 4 mais a 3 mais e do 4 mais indo ao Césio no estado fundamental, quais desses aqui é mais facilmente sofre mais facilmente redução? É a terceira. A terceira, na verdade, vai ser esse aqui, do 4 mais a 3 mais, não? Porque o potencial é mais positivo. Isso. Não é verdade? Então, quem sofre mais facilmente redução é aquele que tem o maior potencial padrão de redução, tá certo? E desses três aqui, desses três par-redox, o que mais dificilmente vai sofrer redução vai ser qual? Vai ser o par-redox 3 mais indo para Césio 0, tá certo? Já que o seu potencial é mais negativo. Tranquilo. Tranquilo? Podemos continuar, pessoal? Pode. Pode, né? Pessoal, nessas questões que elas são novas, né, assim, para vocês não veem ela nas videoaulas, tá certo? Vocês têm que utilizar, assim, também o contexto da questão, entendeu? Utilizar, assim, as dicas que ele te dá, tá certo? Vocês podem ver que dá para resolver somente lendo, né, assim, entendendo, assim, o que representava, né? Logicamente que, como por ser uma questão nova, né, a sacada não vem assim de forma imediata, tá certo? Se vocês tivessem o gabarito, ia ver, o valor não é isso, não. Aí, com certeza, vocês iam atrás da resposta. Vamos lá, pessoal, continuando aqui, a gente vai fazer mais uma questão, tá certo? E essa outra questão que eu escolhi para vocês é a questão de número 8. Diz o seguinte, ó, a partir da reação redox, tá certo? Então, como a questão fala em reação redox, então a gente tem uma semi-reação de oxidação e outra de redução. Essa semi-reação ocorre a 298 Kelvin, é a reação entre o metal ferro reagindo com K de 2+, e pede, desculpa, para determinar a constante de equilíbrio para essa reação. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer agora em relação ao item A é determinar a constante de equilíbrio, tá certo? Utilizando a equação de Nernst, tá certo? A equação de Nernst, se vocês lembrarem bem, memorize bem, pessoal, essa equação. É a equação que relaciona o potencial no padrão, né? Vai ser igual ao quê? Ao potencial padrão menos RT NF, tá certo? Ln de Q. Então, nessa equação que a gente tem o potencial padrão, que é obtido pela tabela de potenciais, tá certo? R é a constante universal dos gases, T é a temperatura na qual ocorre a reação, N é o número de elétrons envolvidos na reação, tá certo? F é a constante de falha e Q é o quociente de reação. Então, a gente vai utilizar essa expressão para obter quem? Obter a constante de equilíbrio. Tá certo? Então, a gente já sabe que a equação de Nernst é essa. E quando a gente tem uma reação em equilíbrio, tá certo? Para uma reação que ocorre numa pilha, no equilíbrio,
o quociente de reação Q vai ser igual à constante de equilíbrio K, tá certo? Então, nessa condição aqui, as reações inversas, direta e inversa são a mesma, tá certo? E nesse ponto, tá certo? O potencial não padrão, pessoal, o potencial não padrão, tá certo? Presta atenção. Esse E aqui é o potencial não padrão, vai ser igual a zero, ou seja, a pilha não realiza mais trabalho. Então, fazendo Q igual a K e E igual a zero da equação de Nertz, a gente chega nesta equação. Tá certo? Só fiz substituir aqui, pessoal. Coloquei zero aqui no E e onde tem Q, que é o conceito de reação, eu coloquei o K. Então, a gente vai resolver então essa equação para obter o constante K. A gente vai rearranjar nessa forma e vai aplicar o exponencial, tá certo? Em ambos os lados da equação. Tá bom? Então, a gente sabe que o exponencial, tá certo? Do ln de K, tá certo? É igual ao quê? Ao próprio K, não é verdade? Então, fazendo isso, pessoal, ó, a gente chega aqui. K vai ser igual ao quê? O exponencial, né? O Ezinho, né? De NF, RT, é zero, tá certo, pessoal? Esse Ni aqui, pessoal, é o N, tá bom? É o número de elétrons transferidos na equação. Professor, a temperatura vai ser em Kelvin ou tem que transformar para Celsius? A temperatura sempre é em Kelvin, Certo. tá certo? Ok. Daí, pessoal, a principal aplicação dessa equação seria o quê? Seria obter, tá certo, a constante de equilíbrio a partir de quem? Dos potenciais químicos, dos potenciais químicos, né, padrão das reações, tá certo? Então, para obter a constante K, a gente precisa de quem? Precisa da equação global. Então, agora a gente vai trabalhar na equação global. Então, vamos lá. Para a gente separar, para obter a equação global dessa semi-reação, a gente inicialmente precisa saber quem oxida e quem reduz. Então, a gente precisa fazer o que inicialmente? Calcular isso. Calcular o número de oxidação. Então, vamos lá, pessoal. O nóxido do ferro aqui é quanto? 0. Perfeito. Aqui, 2. mais 2. Aqui, pessoal, do cádmio. Mais 2. E aqui? 0. 0. Então, vamos lá. Eu tenho um ferro aqui, saindo de 0, tá certo? E indo a quanto? Mais 2. Oxida. Perfeito. E o cádmio aqui? Se reduz. Sai de mais 2 a 0. A 0, né? Perfeito. Então, aqui eu tenho uma semi-reação de redução, né? E aqui de oxidação. E agora, pessoal, o que a gente tem que fazer é o seguinte: ir lá na tabela de potenciais padrão, tá certo? E encontrar essas duas semi-reações, beleza? Então, vou abrir aqui a tabela para vocês. Tá bom? Mais uma vez, pessoal, a gente vai utilizar aqui essa parte de baixo da tabela, tá certo? Que é mais fácil de identificar as semi-reações. Tá certo? Então, eu preciso da semi-reação de redução do ferro, tá certo? E da semi-reação de redução do cádmio. Então, vamos lá. Inicialmente aqui é do ferro, né? Que é que sofre oxidação. Tá certo? A gente já encontrou aqui a semi-reação, ó.
a gente tem o ferro, ó, 2 mais, recebendo 2 elétrons e ainda ferro metálico, certo? O potencial, pessoal, é quanto? Menos 0,44. Perfeito. Então, já achei uma semi-reação. A outra semi-reação é, é de quem, pessoal? Do cádmio, né? Já acharam aí, vocês? Já é menos 0,40. Potencial. Perfeito. Tá aqui, né, a semi-reação? Isso. Tem um cádmio 2 mais, recebendo 2 elétrons, indo a cádmio metálico, e o seu potencial é menos 0,44. Desculpa, menos 0,40. Então, pessoal, eu vim para cá agora, para a minha obtenção da equação global. Tem umas 2 semi-reações, pessoal. Lembrando, pessoal, que essa semi-reação aqui, ela foi escrita na forma invertida. Tá certo? Todo mundo chegou a isso, pessoal? Sim. E o potencial, pessoal, ele se mantém o mesmo. Ó. Vocês estão vendo, ó. Ele não troca de sinal, viu? Ele continua negativo. Ok? Então, a gente pode, então, somar agora as 2 semi-reações para obter a equação global. Por quê? Porque o número de elétrons é o mesmo, né? Ó. Isso. 2 na oxidação e 2 na redução. Professor, só interrompendo, é só uma dúvida. Na primeira questão, eu sei que eu estou voltando, mas na primeira questão, tipo, você não pede as equações globais, mas aí o senhor fez de algumas questões. É para botar também? De preferência sim, Matheus. Tá. Só para anotar aqui, que eu vou ter que refazer algumas então, viu? Tudo bem, Matheus. Obrigado. Pessoal, voltando aqui para a questão do item 8, a gente não pode somar 2 semi-reações para obter a equação global, não pode? Sim. Então, pronto. Então, somando as 2 semi-reações, a gente vai obter essa equação global, tá certo? E o potencial de reação, que é o do cátodo menos do anodo, né? Ó, vai dar quanto? Vai dar mais 0,04. Beleza? Beleza. Então, pessoal, a gente sabe que o K, a constante K, né? É igual ao que? Exponencial, né, pessoal? De quem? De RT, né? Vamos lá? NF. Quadrado comprado, né? Exponencial de quem? NF sobre RT. NF, RT, sobre quê? Vezes, né? Potencial padrão. Potencial padrão, tá certo? Então, é muito importante a gente obter essa equação global, porque aqui a gente obtém os valores que a gente vai aplicar nessa equação, tá certo? Ó, vamos lá, pessoal. O N aqui é quanto na equação global? Seria 2? Isso mesmo, 2 mols. 2 mols de elétron, tá certo? E o potencial padrão da reação é? Mais 0,04 volts. Isso, mais 0,04 volts. Então, de posse desses valores, pessoal, a gente sabe que aqui é o N, né? O N aqui é igual a 2 mols de elétron, né? O F, pessoal, é quanto? 96.500, né? Coulomb.
por mol de elétron. Esse F, ele é padrão, né? É uma constante. Certo. A constante de Faraday. Sempre tem esse valor. Tá certo? Ok. O valor de R é quanto? Acho que é 0,086. Não, na verdade, você tem que utilizar nas unidades do SI, Tá. do Sistema Internacional. Então, é 8,314. Uhum. Tá certo? E o T é quanto, pessoal? 298 Kelvin. Perfeito. Perfeito. Aqui a unidade é joules, né? Por mol, Kelvin. Então, substituindo aqui os valores, pessoal, o valor de K, pessoal, vai ser de 22,55. Perfeito? Ok. Matheus, você está por aí ainda? Oi? Tô vendo aqui. Agora que eu percebi, na primeira questão, eu não pedi para calcular a equação global, não foi? Isso. Foi só identificar E calcular o potencial, né? isso, o potencial. Pronto, então fica a critério de vocês. Se vocês quiserem obter a equação global, beleza, tá certo? E se não quiser, como a questão não pede, não precisa não. Tá bom. Tá certo? Mas de toda forma, pessoal, eu recomendo que vocês façam isso, porque, em geral, nas questões, né, para resolução total, resolução completa, existe que vocês obtenham a equação global. Uhum. Eu vou refazer, eu acho melhor. Pelo menos já deixo completo. O entendimento fica melhor, né, Matheus? Acho melhor fazer assim mesmo. Perfeito, então, viu? Até achei estranho porque na aula mesmo o senhor tava fazendo e na questão não pediu, entendeu? Aí eu até trago essa dúvida, mas como você deixou claro mesmo na questão, aí eu não fui atrás, não. Tá bem, Matheus. Então, pessoal, dando continuidade aqui à questão 8, a gente vai lá para o item B, que pede para calcular a concentração, tá certo, do cádmio 2+, quando a concentração de ferro 2+, no equilíbrio, for 20 mol por litro. Certo? Então é o seguinte, para a gente obter a concentração, ó, do cádmio 2+, a gente tem que partir novamente, pessoal, da equação global. Então, como falei para vocês, é muito importante que a gente saiba obter a equação global. Então, está aqui a nossa equação global, que a gente obteve, né? Que, por coincidência, pessoal, isso é uma coincidência muito grande, viu? Já está igual a equação que estava lá escrita na questão, viu? Mas isso aqui é muita coincidência. Daí, a constante de equilíbrio, pessoal, para essa reação, a gente sabe que é o quê? Que é o produto, né, das concentrações dos produtos dividido pelo produto das concentrações dos reagentes. Tá certo? Então, vai ser quem? Vai ser o produto da concentração de ferro 2+, né? O cádmio aqui, pessoal, ele não entra. Por quê? Por quê? Poderia repetir a pergunta, professor? Vamos lá. A gente sabe que a constante de equilíbrio é o quê? É o produto, né, das concentrações dos produtos dividido a multiplicação, né, pelo produto das concentrações dos reagentes, tá certo? Então, para essa equação global aqui, a minha constante de equilíbrio tem essa expressão, tá certo? No caso aqui, o cádmio e nem o ferro entra na equação da constante de equilíbrio. Por quê? Porque o NOx dele seria 0, não tem carga.
Não é por isso não, entendeu? É porque, assim, substâncias puras, o que seriam substâncias puras? Substâncias que têm atividade igual a 1. Por exemplo, os sólidos e os líquidos, a água, o mercúrio, que são os solventes, por exemplo, a água é o solvente, eles têm atividade igual a 1. Então, essas substâncias, elas não entram, elas não alteram o equilíbrio. Como elas não alteram o equilíbrio, elas não entram na expressão da constante de equilíbrio. Tá certo? Em alguma das aulas que eu dei para vocês aí, acho que tem um slide explicando bem isso. Então, peço que vocês revejam isso. Beleza? Beleza. Então, vamos lá. Aplicando a expressão da constante para essa reação, né? A gente obtém essa razão aqui, tá certo? E o que a gente quer? A gente quer saber a concentração de cádmio 2+, né? Então, a gente vai resolver aqui essa equação para a concentração de cádmio 2+, vai ficar como? Vai ficar cádmio 2+, né? Igual ao quê? A concentração de ferro 2+, dividido por quanto? Por K. Por K. Tá certo? Então, a concentração de íons ferro 2+, a questão dá na questão, 20 mols por litro, né? E a constante K a gente obteve no item A, pessoal, que foi quanto? 22, alguma coisa, não lembro. 22,55. Tá bem? Então, fazendo essa conta aqui, a gente vai chegar na concentração de cádmio 2+, 0,887 mol por litro. Beleza? Beleza. Então, pessoal, as questões para vocês são essas, tá certo? Tem outra questão aqui que você vai para vocês, somente para explicar o passo a passo. Que a questão Era essa mesmo, que eu ia perguntar, como eu disse, eu olhei por cima a lista e vi uma que tinha pH, eu digo, meu Deus, eu não sei nem para onde vai isso aqui. Eu não assisti ainda aquela aula de 1 hora. Pronto, então vocês têm que assistir essa aula, viu? Vamos lá. Então, a questão 10 pede o seguinte, ó, determine as quantidades desconhecidas, tá certo? Das seguintes células a 298 Kelvin. Aí pede para calcular o ΔG padrão, né? Que é o ΔG 0, e o ΔG não padrão. Tá certo? O ΔG padrão, pessoal, como é que calcula? N vezes Menos, F. viu? Menos N vezes F Uhum. vezes o potencial. Padrão de reação, né? Isso. Perfeito. E o ΔG no padrão? É igual ao que? O ΔG padrão, né? Mais o ΔG padrão da segunda. Não. Isso aqui é o ΔG não padrão. Ah, então eu tô confundindo tudo. É mais aquele RT dividido por... Não. RT é N de quê? É de quê? Isso. É muita letra, professor. Então é o seguinte, pessoal. Para vocês calcular o ΔG padrão, né? Vocês precisam de quem? Precisa da equação global balanceada, né? Sim. Aí nessa equação global, vocês obtêm quem? Obtêm o número de elétrons, o N, né? E obtêm quem? O potencial padrão da reação. Aí, sabendo disso, ΔG padrão, vocês calculam também o ΔG não padrão, que é o ΔG sem sobrescrito 0, tá certo?
mais RT Ln de Q. Aí esse Q, pessoal, é o coeficiente de reação, que é similar à constante de equilíbrio. Tá bom? Que também é obtido a partir da equação global. Então, passo a passo para resolver essa equação, vou deixar aqui para vocês, ó. Vamos lá. Inicialmente, pessoal, vocês vão obter a equação global. Todo mundo já sabe fazer isso, não sabe? Sim. Então, sim. Lembrando, pessoal, que aqui do lado esquerdo a gente tem quem? A reação que ocorre aonde? No ânodo. Muito bem. Aqui a reação que ocorre no ânodo, que é o polo negativo da pilha, né? E aqui é a reação que ocorre aonde? Cátodo. No cátodo, que é o polo positivo da pilha. Tá certo? Aí, pessoal, obter a equação global utilizando a tabela, né? Aí, em seguida, pessoal, vocês aplicam a equação de Nernst na equação global. Tá certo? Aí, vocês resolvem a equação para obter... Peraí. Para obter o valor de Q, que é o coeficiente de reação, tá certo? Aí é o seguinte, vocês podem, então, utilizar o Q para obter H, a concentração de H+, ou simplesmente, tá certo? A partir da equação de Nernst, você já pode substituir a expressão de Q e obter diretamente o H+. Tá certo? Aí, achando o H+, pessoal, vocês calculam o pH. Aí vocês aprendem lá em Química Geral que pH é igual a quê? Ele se relaciona com a concentração de H+. É menos o quê? Log da concentração de H+. Tá certo? Aí, pessoal, a resposta para essa questão é 1,01. Tá certo? Então, o pH para o compartimento aqui do anodo, tá certo? É 1,01. Alguém tentou fazer essa questão? Não, né? Para ajudar vocês, eu vou colocar aqui a expressão do Q da equação global, tá certo? A expressão do Q para a equação global vai ser a seguinte. Q é igual à concentração de H+ ao quadrado, tá certo? Multiplicado pela concentração do Cl- ao quadrado, dividido pela pressão parcial do gás hidrogênio, tá bom? Aí, pessoal, como dizer a vocês, ó, vocês obtêm a equação global, aplicam a equação de Nernst, a equação global, para obter Q, tá certo? Com a expressão de Q, que é essa expressão aqui, ó, vocês resolvem essa equação aqui para achar quem? A concentração de H+. Achou a concentração de H+, pessoal, acha o pH. Tá certo? Por exemplo, pessoal, aplicando nessa equação aqui, resolvendo para H+, como é que fica?
Ixi, é porque tá com espaço pequeno aqui, mas deixa eu colocar aqui. Tá certo aqui, resolvendo. Para H+. Vai ficar como? Vai ficar constelação de H+, igual, tá certo? A raiz quadrada, ó, do que pressão parcial do gás hidrogênio dividido pelo concentração de Cl-, isso aqui é o quadrado, tá certo? Então, vai ser a raiz quadrada desse negócio aqui. Agora ficou melhor de explicar, ó. Vocês obtêm a equação global, aplica a equação... aplica a equação de Nernst na equação global, obter Q. Aí, com o valor de Q, tá certo? Vocês jogam essa equação aqui do coeficiente de reação, que vocês vão obter a partir da equação global, e acha a concentração de H+, tá certo? Achando a concentração de H+, vocês calculam o pH utilizando essa equação aqui, e a resposta é essa aqui, 1,01, tá certo? Aí, pessoal, o valor do que você obtém a equação de Nernst, a pressão parcial do hidrogênio, pessoal, é quanto? Me digam aí. É quanto? Eu não lembro, professor. Não, pessoal, não tem que lembrar nada, não. Tá na equação aí, na questão. Vocês estão vendo, não, a pressão parcial do hidrogênio? 1 bar. 1 bar, tá certo? Só que na expressão do coeficiente de reação, a pressão parcial tem que estar em atm. Só que o bar é exatamente quer dizer, aproximadamente igual a um atm, né? Então, você pode considerar que o bar é igual a um atm, beleza? Beleza. Beleza. Aí, cadê a concentração do Cl-, tá? É quanto? 1 mol por litro. Mol. Perfeito. Tá certo? Então, você vai substituir aqui, tá certo? E o valor de quê? Vocês vão tirar da onde? Da equação de Nernst. Perfeito. Então, pronto, não tem como errar, não. Acha Q, acha H e acha o pH. E assim vocês resolvem a questão. Então, pessoal, era isso que eu tinha para vocês hoje, tá certo? Eu peço que vocês completem a atividade e enviem no Moodle. Tá bom? Quem tiver alguma dúvida pode entrar em contato. Aqui estão meus e-mails, vocês também têm meu WhatsApp. Então, pode enviar mensagem por lá também, eu respondo. Beleza? Professor, no caso, o prazo seria até quinta ou é até sexta? Porque naquele dia você tinha colocado até sexta, mas eu olhei e tá até quinta. Não, eu vou parar aqui a gravação para o vídeo não ficar muito longo, tá certo?